A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Aqui é a missionária Zana que está falando. Venho mais uma vez para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Venho trazer o pão da vida nesta hora. Convido os irmãos que podem para abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4. Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, no versículo 18. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, Deus tremendo. Nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, ó Pai. Te rendemos graças, te rendemos louvores, Senhor. Te pedimos, ó Deus santo, que o Senhor venha falar em nossos corações nesta hora. Venha ser o teu próprio Espírito ministrando esta palavra para cada um de nós, meu Pai. Venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Venha fazer, Senhor, conforme o teu querer em nossas vidas. Visita cada um nessa hora, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Senhor. Venha operar o milagre sobre cada vida nessa hora. Eu te peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui nós estamos falando de uma passagem que Jesus falou, né? Jesus ele estava falando sobre esta palavra e ele citou esta palavra que está em Isaías 61. Em Isaías 61 foi profetizado, né, que o Espírito do Senhor, né, está sobre mim. Isaías foi profetizado. E ali em Lucas a gente já vê a profecia se cumprindo. Ali ele estava, em Isaías 61, ele estava falando da salvação de Israel, né, que viria. E aqui Jesus já havia vindo, né, e o próprio Jesus está falando dessa palavra, que o Espírito do Senhor está sobre ele, que o Senhor ungiu ele para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração. Então, irmãos, Jesus ele veio para libertar aqueles que estão cativos. Jesus ele veio para evangelizar todos os povos. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Jesus ele veio à terra em forma de homem, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. E veio para nos ensinar o caminho, como é que nós íamos agir. Então, quando nós lemos essa palavra, nós vemos que o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, né? Jesus, Ele veio e Ele, onde Ele passava, havia cura, havia milagres acontecendo, havia a salvação e a libertação para as vidas, porque Ele veio para dar liberdade para os oprimidos. Ele veio para dar vista aos cegos, né? Foi para isso que Jesus veio. E em João 17, no versículo 22, diz assim que João, eu vou abrir aqui. João capítulo 17, no versículo 22, diz que eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então aqui Jesus ele está orando por todos os crentes. E ele está falando assim que a glória que Deus deu para ele,
Ele está dando para nós também, para que nós sejamos um com Ele, para que nós sejamos perfeitos em unidade. Então Jesus, ele está entregando para nós essa glória que está sobre Ele reparte conosco. E em João 14, no versículo 12, diz assim, olha: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus falou, amados, que nós vamos fazer obras maiores do que Ele fez. Aquele que crê em Jesus fará obras maiores do que Ele. E em Mateus, capítulo 10, no versículo 1, diz, amados, que o Senhor, vou ler assim, bem rapidinho, 10:1, que Ele chamou seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então Ele repartiu com os discípulos a autoridade, que estava sobre a vida dele. Ele deu poder para os discípulos, para eles expulsar os espíritos imundos e para curar toda sorte de enfermidade, para curar todo mal. Então aqui Jesus repartiu com os discípulos, repartiu conosco a glória dele. E em Marcos 16:17 diz assim que: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe causará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Então os sinais, amados, ele tem que acontecer à nossa volta. Se você realmente crê no Senhor, se você tem obedecido ao Senhor, se você tem agradado ao coração do Senhor, você vai ver os sinais te seguindo. Os demônios, você vai expulsar no nome de Jesus os demônios, você vai falar novas línguas, você vai pegar na serpente, e se ainda beber alguma coisa mortífera, você não vai sofrer nada, não vai te causar dano. E você vai colocar as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você crê, amados, esses sinais têm que acontecer. E em Mateus 16:18 diz assim que Mateus 16:18 diz que Mateus, eu vou ler melhor. Mateus capítulo 16, no verso 18 diz: olha: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, amados, a igreja do Senhor, é o Senhor que edifica a igreja, é o Senhor que escolheu a igreja para vencer no mundo, e fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja, ela é forte, a igreja é poderosa. A igreja, amados, ela tem a responsabilidade de saquear o inferno. A igreja tem a responsabilidade de levar que o mundo conheça Jesus. A autoridade já foi nos dada, a glória já foi repartida conosco. Jesus disse que nós faremos obras maiores. Então nós temos que avançar, não devemos temer, ainda que não tenha sido fácil o que estamos vivendo. Muitas vezes encontramos lutas que nos fazem desanimar, que faz nos perdermos as forças, mas nós temos que crer que o Senhor é quem luta por nós. É o Senhor que vai à frente das nossas vidas. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, mas eu estou orando, estou jejuando, eu estou pregando a Tua palavra,
E eu estou obedecendo o teu ide, mas e por que os sinais não acontecem? Por que não acontece, Senhor? Porque muitas vezes, amados, nós não nos humilhamos como uma criança. Porque em Mateus 18, no versículo 4, diz que nós temos que nos humilhar como uma criança. Nós temos que nos humilhar. Se você quer ser o grande no reino do céu, se humilha. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, diz que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e ele tomou a forma de servo. E ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. E nós muitas vezes nós não nos esvaziamos. Nós temos, amados, que buscar intimidade com o Senhor a cada dia mais, buscar relacionamento. Às vezes as coisas não acontecem porque nós não temos intimidade com o Senhor, porque nós não estamos ouvindo a voz do Senhor. Muitas vezes nós vamos perder para ganhar. E perder, amados, é encontrar. Morrer é viver. Aleluia. Nós temos que perder a nossa vida. Nós temos que morrer para as coisas deste mundo, para nós podermos dar muitos frutos. Que não venha prevalecer a nossa vontade, mas venha prevalecer a vontade do Senhor em todo o tempo da nossa vida. Nós devemos renunciar. Nós devemos negar a nós mesmos, renunciar às coisas deste mundo, colocar os interesses do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Tomar a cruz, amados, é renunciar às ambições encontradas em nós. É renunciar os nossos desejos, as nossas vontades. É crucificar nossa carne. Nós, amados, somos os condutores da glória do Senhor. O Senhor, ele repartiu a glória dele conosco. Então, aonde nós vamos, nós estamos levando a presença do Senhor. Então, os milagres têm que acontecer, os sinais têm que acontecer, os prodígios têm que acontecer, porque você é condutor da glória de Deus. Você é o condutor da presença do Senhor. Aleluia. Então, nós temos, amados, que buscar relacionamento com o Senhor, com Deus. Nós temos que ter um lugar secreto para buscar a presença do Senhor. Aleluia. Nós temos que construir um lugar dentro de nós para a presença de Deus em nós. Quando nós falamos com Deus em secreto, a presença de Deus vem de dentro para fora, porque Ele vive dentro de nós. Ele vive dentro de você. Você é condutor dessa presença. Aleluia. Que você venha ser abençoado com essa palavra hoje. E que por onde você passar, você possa ver os prodígios, sinais e maravilhas acontecendo. Porque o Espírito do Senhor está sobre ti. O Senhor Deus deu o seu Espírito e Ele escolheu você para levar as boas novas aos pobres. Ele te enviou para animar os aflitos. Ele te enviou para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão nas prisões. Ele te enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Aleluia. O Senhor, Ele quer te usar para consolar a todos os que choram nesse dia de hoje. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, abençoa cada um, Senhor, dos ouvintes do pão da vida. Cobre a cada um com teu precioso sangue. Repreenda todo o mal, Senhor. Que toda a ferramenta preparada contra a vida deles não venha prosperar, meu Pai. Em nome de Jesus, manifesta do teu poder e da tua glória. É que eu te peço e te agradeço, meu Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor.